Boa noite, professor. Boa noite a todos. Beleza, boa noite, Elvis. Professor, eu acho que hoje eu não vou conseguir ser muito participativo não, tá? Eu vou estar ouvindo a aula, mas eu não vou conseguir falar muito. Tá Porque enrolado? eu tô no trabalho ainda. Tá bom, tá certo. Eu coloquei a aula para gravar. Eu acho que não vai ter maiores problemas com a aula aqui não. Aí depois você dá uma olhada lá no EAD Box e tendo dúvidas aí depois só perguntar. Mas beleza. Que foi feriado ontem aqui em São Paulo. O pessoal não trabalhou sábado, domingo e segunda, né? Aí falta um monte de gente. Não, beleza, tranquilo. Aí sobrou pra mim fazer 50 metros cúbicos de concreto. Aí é bom, hein? Bom, eles me avisaram que tinha que fazer 5 horas da tarde. Eu já tava no carro indo embora já. Você trabalha onde? Trabalha na Protendite, já ouviu falar? Sei, sei sim. E aí vai virar aí até mais tarde hoje. É, pelo ritmo que vai aqui, eu acho que umas 8h30, 9 horas. Não, mas fica tranquilo aí que vai ser aquele ritmo que a gente está acostumado, sem puxar muito, cadenciado, para que todo mundo consiga entender aí tranquilo. E aí, tendo alguma dúvida aí, é só você rever o vídeo lá e perguntar para mim depois. Beleza, professor, valeu. Caio e o Rodolfo. Se eles quiserem ir lá para a esquerda. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Buscar o produto, não tem Boa problema. noite, Jefferson. Então, é liberar. Boa noite. Para vocês só.
Ô, professor, boa noite. Boa noite, rapaziada. Boa noite, César. Tudo bem? Tudo, professor, graças a Deus. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá, né? Boa noite aí novamente. Não sei se vocês entraram aí já no EAD Box. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Bom, compartilhando aí a tela com vocês, né? Não sei se vocês já observaram aí no EAD Box agora, mais ou menos na última hora atrás. Eu coloquei uma atividade, né, do que nós discutimos ontem a respeito dos sistemas de distribuição.
Ainda falta eu colocar uma teoria, né? Eu vou complementar isso aqui, mas é em cima daquilo que nós falamos ontem, o sistema direto, indireto, sistema misto, tá? É uma questão nada mais do que, inclusive, o que nós conversamos ontem, né? O que nós falamos ontem a respeito dos benefícios, do que tem de bom, do que tem de ruim em cada um dos tipos de sistema, quais que são eles. E aí nós fizemos até aquele bate-bola lá de que, claro, todo mundo intuitivamente já conhece os tipos de sistema de abastecimento de água fria, né? Então, não existem maiores problemas aí, todo mundo aqui intuitivamente já sabe o que é um sistema direto, o que é um sistema indireto, o que é um sistema misto. Então, nós fizemos esse bate-bola ontem, foi bem interessante, bem produtivo, né? Então, o que eu coloquei aqui para vocês aí como aula 4, né, de instalações hidráulicas, tem essa atividade aí, faltando aí apenas aí uma teoria, né, uma teorização aí que eu vou ainda alimentar aí na aula 4 aí do dia 25 de janeiro, ou mais tardar amanhã eu já consigo fazer isso para vocês. Bom, pegando esse embalo aí do que nós estamos aí conversando, ficou acordado aí com vocês que hoje, né, essa semana nós começaríamos a falar de consumo de água. E eu já coloquei aqui na aula 5, né, a data nossa aí de 26, né, de janeiro, esse material aqui escaneado, tá, para vocês. Ele já está lá disponível, vocês podem imprimi-lo, né, baixá-lo, imprimi-lo, que é o material que nós falamos a respeito do consumo diário de água em cima da NBR 5620, se não me falha a memória agora. Eu acabei fechando aqui o livro que eu uso de apoio, mas é a NBR de instalações de água fria em uma residência, em comércio, indústria, enfim. Em cima dessa NBR, né, existe esse material, tá? Que nada mais é do que essas tabelas que nós vamos ver aqui hoje. E hoje a nossa aula será em cima disso, tá? Em cima daquilo que a gente já começou a discutir ontem, né? De como que são feitas, como que é feito esse dimensionamento aí desse consumo. E aí nós temos aqui um exercício de exemplo e uns exercícios que eu deixei aí para vocês fazerem no EAD Box, tá? Então só esperar um pouquinho aí, ver se entra mais o restante dos colegas aí que estão acostumados. E aí a gente já começa partindo daqui.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, o assunto aí principal da nossa aula de hoje, né, é o consumo diário, né, de água, seja de uma residência, seja de um hospital, seja do que for, tá? Nós vemos aqui no nosso material de apoio, tá? Que eu estou usando como base o livro de instalações hidráulicas, muito utilizado aí afora, e ele tem como base aí as NBRs, aqui no caso a 5620, se não me falha a memória. Deixa eu confirmar o número, né? Melhor do que eu ficar falando sem certeza. Só um minuto. O livro que eu estou utilizando, ele se chama Manual Instalações Prediais, Hidráulico, Sanitária e de Gás. Tá? É da professora Ruth Silveira e do professor Wellington Luiz Borges. É um livro da Pini, tá? Então essa é a bibliografia que eu estou utilizando aí como apoio, tá? Porém, esse assunto ele é pautado na NBR 5626. Agora, e aqui eu estava falando 5620 até agora. 5626, que é a NBR de instalações hidráulicas prediais no que diz o tocante de água fria, tá? Que é o assunto que nós estamos tratando agora. Então, esses assuntos aqui não é ninguém inventando a roda, tá? Isso aqui não é da cabeça do Rafael. Isso aqui é pautado nessa NBR 5626, tá? Então, o consumo diário ele é pautado numa fórmula, e essa fórmula é CD igual P vezes Q, né? Quem é quem nessa fórmula, né? CD, como o próprio nome sugere, né? É o consumo diário em litros dia, tá? Litros por dia. Então, nós teremos aí essa informação em X litros por dia, o consumo diário que essa residência, que esse estabelecimento, ele terá. P é a população, tá? A população que está lá dentro desse estabelecimento, dessa residência. E o que é o consumo per capita, né? Ou seja, o consumo por pessoa, né? Que está dentro dessa construção, desse estabelecimento, dessa habitação. Importante que essa fórmula, né, nós utilizamos aqui o primeiro parágrafo, que é bem claro, né, quando não for conhecida a população da edificação, tá? A maioria das vezes, né, não tem como eu quantificar com exatidão quantas pessoas estarão num mercado, quantas pessoas estarão num shopping, se eu estou fazendo um condomínio residencial, seja de prédios ou de casas, quantas pessoas vão morar dentro dessa casa. Tudo bem, eu posso falar, uma casa que tem 2, 3, 4, N dormitórios, quantas pessoas vão estar nesses dormitórios, né? Então, não tem como eu dizer, né, eu construindo algo que será futuramente comercializado, futuramente vendido, quantas pessoas estarão dentro dessa residência, né, desses estabelecimentos e assim sucessivamente. Então, nós trabalhamos aqui com tabelas, né, e é quando não é conhecida essa população. Conhecida a fórmula, tem aqui as tabelas, né? A primeira tabela aqui que nós utilizamos aqui é a tabela da taxa de ocupação de acordo com a natureza do local, tá? Então aqui a gente já tem a principal informação aqui, que é a que nós vamos utilizar aí para todas as residências, sejam casas ou apartamentos, que ela determina que eu sempre tenha 2 pessoas por quarto, tá? Então 2 pessoas por quarto. Agora, o que vem aqui, se vem aqui também 200 litros, né, de pessoa por dia, isso modifica um pouco de acordo da próxima tabela da natureza da edificação. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é isso aí.
Bom, aí aqui temos outros tipos, né, de estabelecimentos, né? Como que é feito, e aí sim, tudo aquilo que a gente já começou a fazer naquele nosso bate-bola de ontem, de acordo com metragem quadrada, né? Então temos aí mercado, por exemplo, né? Uma pessoa a cada 2,5 metros quadrado de área, né? De área construída do mercado. Shopping, uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Salões de hotéis, né? O saguão de hotel, por exemplo, né? Uma pessoa por 6 metros quadrados de área. Museus, uma pessoa por 8 metros quadrados de área. Então, essa quantificação, essas tabelas, são as tabelas que são preconizadas, né, na NBR 5626 e utilizadas aí pelos projetistas de instalação hidráulica, pelos projetistas de água fria, para dimensionamento da quantidade de água, né, o consumo diário que esses estabelecimentos terão. Essa é a primeira tabela, né? E aqui a segunda tabela, por isso que eu falo que esse 200 litros de pessoa por dia, ele muda um pouco, né? A gente vai ver aqui do que muda, né? Por exemplo, o item 1, né? Ele fala de serviços domésticos, né? Residências, no caso. Então, se eu tenho aqui um apartamento, o que fala aqui de apartamentos, né? Se eu tenho aqui um apartamento de luxo, por exemplo, ele fala que eu preciso ter de 300 a 400 litros de água por dia e por pessoa, né? Isso daí vai ser 300 a 400 litros de água por dia por pessoa dentro desse apartamento, né? Aí vem aqui um apartamento comum, se for. Aí sim, ele é 200 litros de água por dia por pessoa dentro desse apartamento. Residência, se está se falando de uma residência de luxo, também aqui, ó, de 300 a 400 litros de água por dia. Uma residência de médio valor, né? É um pouco subjetivo, né? Se você for ver aqui, como toda a NBR, tem umas partes meio subjetivas, assim, mas o que é uma residência de médio valor, né? O que é uma residência popular, como é colocado aí, né? Isso fica muito ao critério do projetista. Mas aí vem aqui, uma residência de médio valor, 150 litros de água por pessoa. Uma residência tida como popular, né? De 120 a 150 litros de água por pessoa. Alojamentos de obra, 80 litros. Tem aí apartamento de zelador, de 600 a 1000 litros, né? Condomínios que tem zelador. E assim sucessivamente, né? O que nós falamos ontem de restaurante, está aqui, né? Restaurante eu tenho por refeição, né? Então é por prato, né? Seria, né? Por refeição. O que é? 25 litros. 25 litros de água por prato, né? Que circula dentro desse restaurante, por refeição. E aí, toda a natureza do que vocês imaginarem aqui, a gente tem alguns exercícios aí que vamos trabalhar com eles, né? Por exemplo, acho que tem um exercício que eu propus de mercado, né? Ou não me recordo agora. Tenho que ver os exercícios que eu propus lá para vocês. Você propôs o do quarto, professor. Eu só coloquei quarto? Só um exercício eu tinha visto lá. Você colocou mais depois? Tem 3. Então só cheguei a ver um lá, depois eu vejo os outros. Deixa eu ver a carinha deles aqui. Agora eu fiquei em dúvida. Coloquei uma casa popular, uma casa de alto padrão, coloquei um hospital. Hospital de 320 leitos. Hospital, né? Vamos voltar lá. Então tem aí, né? A natureza de todo mundo. Cadê o hospital? Passou, professor. Passou já. Passei, cadê? Aí, ó. Abaixa mais. Aí, ó. Hospitais e casas de saúde, é isso? Mas eu não achei ainda. Achei, tá aqui.
hospitais e casas de saúde, né? Por leito, né? Então, por exemplo, se eu tivesse colocado lá um mercado, eu teria que ter falado a metragem quadrada dele. Se eu tivesse colocado uma lavanderia, teria que ter falado lá o quilo, né? O peso, né? A massa, na realidade, de roupas que são secas, né? Por local. Se eu tivesse pedido lá de um quartel, eu teria que ter falado lá por pessoa, né? Por soldado que está lá dentro daquele quartel, né? Uma cavalariça, né? Por cavalo, enfim, por aí vai. O exemplo que eu coloquei, o exercício lá que vocês vão realizar, né? Executar, eu coloquei lá a quantidade de leitos, e aí vocês estão vendo aqui que nós temos aí 250 litros de água por leito, sempre lembrando que isso é por dia, tá? Vai ser o consumo do dia, e aí você vai ter esse volume, e esse volume é o total, né? Você consegue dimensionar o seu reservatório d'água de uma forma muito similar dos primeiros exercícios que nós fizemos no início aqui da disciplina, tá? Bom, essas são as tabelas, e aí nós vamos aqui para o exemplo, né? Aqui na teoria ele fala o tipo de sistemas de distribuição, tá? Aquilo que a gente falou ontem. Ele fala aqui de recalque, sem recalque, tá? Isso daqui o que significa, né? Se ele precisa de um bombeamento, né? Isso daí seria com recalque ou sem recalque. Os três principais são aqueles que nós vimos ontem, né? O misto, o direto e o indireto. Essa questão de ter recalque ou não ter recalque é objeto das próximas aulas aí que nós vamos trabalhar, que isso implica em reservatório superior, reservatório inferior, isso daí trabalhando-se, né, dentro de condomínios, né, e isso a gente vai ver que depois tem aí uma quantificação de água que tem que estar no reservatório inferior, uma quantificação de água que tem que estar no reservatório superior. Ele está até falando aqui, né? Ele já fala aqui, ó, no caso de se usar o sistema de distribuição indireta, sem recalque, o volume de água estimado ficará armazenado no reservatório superior. Ou seja, se forem sobrados, casas térreas, prédios pequenos, tudo vai para o meu reservatório superior. Aí fala aqui, já no caso de se usar o sistema indireto com recalque, ou seja, eu preciso de um sistema de bombeamento para jogar essa água do meu térreo até o reservatório superior, o reservatório inferior deverá armazenar 60% do volume estimado, enquanto que o superior armazenará os 40% restantes. Então isso também é normativo, tá? Isso daí tá aí, tá escrito aí, vocês estão vendo, é normativo, tá bom? Então a gente vai trabalhar aí depois com exercícios aí de prédios, né? Qual que vai ser esse consumo? Você vai chegar nesse consumo diário, um certo volume, um volume X, e 60% desse volume tem que ficar no reservatório inferior e 40% no reservatório superior, tá? E aí ainda a gente tem que ver uma estimativa de quantidade de água de incêndio, isso tudo é objeto aí para as próximas aulas, tá? Continuando do que eu preparei aqui para a aula de vocês hoje. O exemplo aqui, né? Tá falando 2.1, mas vamos lá. Qual a capacidade, né, do reservatório de uma residência de 2 pavimentos com 4 quartos, sendo uma suíte e um quarto de hóspedes? Informações que não vêm ao caso, né? Assim, aí vem só para querer falar o que são os quartos. E aí vem, a residência possui ainda uma dependência de empregada, que também não deixa de ser um quarto, tá? Então, na verdade, aí a residência tem 5 quartos, tá? Isso que interessa para nós. Aí tá falando que o quarto de empregada também vai ser ocupado por 2 pessoas, enfim. Essa NBR ela é um pouco antiga, tá? Então, hoje em dia, se você for ver aí a maioria aí das construções aí, vamos falar aí, 90% do que você for trabalhar, nem se tem muito mais esse conceito aí de quarto de empregada, tá?
Então essa NBR e essa bibliografia que eu estou utilizando, ela não é nova, tá? Ela vem desde os anos 80, então tinha-se um conceito aí também um pouco diferente aí das construções. Bom, aí vem aqui, né? O que o cálculo está falando? Ele está falando aqui dos 4 quartos vezes 2. Por que vezes 2, né? Vamos voltar lá para a tabela. Então, tirando o quarto da empregada, que ele está separando ali, então aqui, ó, ele não fala, aqui, ó, 2 pessoas por quarto. Legal. Então, vamos voltar lá, né? Então, são 4 quartos vezes 2 pessoas. Mais 2. Quem são esses 2? São mais as 2 pessoas do quarto de empregado. Vezes 300, que aí aqui é a quantidade em litros. Por que 300? É um condomínio, é um prédio, né? Aí é um apartamento de um padrão mais alto, né? Se tem suíte, se tem quarto de empregada, a gente pode considerar que é um padrão mais alto. Então, de onde veio esses 300 aí? Veio aqui, né? Tá vendo aqui? Residência de luxo, né? Dá para considerar desse modo, de 300 a 400. No caso aqui, o projetista quis usar 300 litros, né? Por dia. Podia ter sido utilizado aí 400, que no exemplo ele quis usar 300. Fazendo essa conta aqui, 4 vezes 2 é 8. 8 mais 2, 10. 10 vezes 300, 3.000 litros. Ou seja, 3 metros cúbicos, tá? Então, o consumo diário dessa residência com essa situação, onde tem aí 5 quartos, né? Considerando os 4 quartos colocados, mais o quarto de empregada, 5 quartos. Cada quarto com 2 pessoas, 5 vezes 2, 10, né? Ele podia até ter simplificado essa conta aqui no exemplo que ele colocou. 10 vezes 300, por ser uma residência mais considerada de luxo, né? 3.000 litros, mas vimos ali pela tabela que poderia ter se considerado também, ao invés dos 300 litros, 400 litros, né? Seriam 400 litros de água, por se considerar como uma residência de luxo. Então, aí, esse cálculo aí teria dado aí 4.000 litros, 4 metros cúbicos, né? E aí, em cima disso, você parte aí para fazer o dimensionamento desse reservatório d'água, dessa residência aí colocada no caso. Perguntas? Ô, professor, Sim. deixa eu ver se eu entendi. O primeiro, que é quarto, é a quantidade de quarto no cômodo, certo? O 4, né? É o 4, essa quantidade, né? Exato, são 4, né? Vamos voltar lá no enunciado. O enunciado fala aqui, ó. Tá falando a residência de 2 pavimentos com 4 quartos, tá? Então são 4 quartos, a gente viu lá na tabela que cada quarto tem 2 pessoas. Então 4 vezes 2. Ele aqui também está falando que tem uma dependência de empregada, então também é um quarto, né? Então aí tem mais 2 pessoas, está falando aqui no próprio enunciado. Mas em vez de se fazer esse cálculo que foi feito aqui, poderia ter sido colocado 5 vezes 2, daria essas mesmas 10 pessoas aqui, né? Lembrando que o P aqui na fórmula do consumo diário é a quantidade de pessoas que eu tenho dentro da residência. Entendi. Então, no caso, o 2 é a pessoa que está ali da residência, 2 pessoas, e o outro mais é mais 2 pessoas que é desempregado, no caso. Isso. E o 300? E o 300 é o local da residência de luxo, é isso? Isso, 300 é a quantidade de litros de água por dia, por pessoa, numa residência de luxo, visto nessa segunda tabela aqui que nós trabalhamos, né? Que nós vimos, né? Então ela está falando aqui, ó. Quando ele fala aqui por quarto, tá errado, tá? Isso aqui é por pessoa, tá? Ele fala aqui 300 litros, né? A 400.
tá? Em apartamentos de luxo ou residência de luxo, aqui que também é a mesma quantificação, 300 a 400 litros por pessoa dentro dessas residências aí. Vejam, né? Observem que nos exemplos aí que eu coloquei, né? Nos exercícios para vocês fazerem, eu coloquei aqui uma casa popular, uma casa de alto padrão, né? Então eu sempre vou colocar essas informações aí que vai ser o norteador aí de quando vocês forem definir aí a quantidade de litros, né, de água que serão utilizados aí para o dimensionamento do reservatório d'água do projeto aí, do que vocês estiverem aí dimensionando. Professor, Sim? nesse exercício nosso aí, o senhor não fala quantas pessoas tem nesse quarto. Como é que nós fazemos esse cálculo aí, sem saber quantas pessoas vai ter nesse quarto? Então, você não faz cálculo, a tabela dá para você, né, essa informação. Ela é a primeira informação aqui da primeira tabela. Ela fala aqui, ó, 2 pessoas por quarto. Ponto. Sempre a gente vai considerar 2 pessoas por quarto. Certo? Certo, professor. E como ela é uma residência, residência popular, de 120 litros aí, né? Não, de 150 litros, né? Por cada Acho que pessoa. não, acho que é menos, hein? Vamos ver É aqui. que eu tô vendo a minha apostila aqui também, professor. Na Ah, apostila tá. tem alguma coisa do tipo. Sim, desculpa. É de 120 a 150. Tá aqui. Beleza, professor. Então aí vai ao seu critério aí, né? Se você quer considerar 120, 150, 130, tá? Fica em aberto aí para vocês. Beleza. Professor, faltou só e acho que é essa letra, acho que é L, é isso? Não entendi a sua pergunta. Não, do que nós estávamos seguindo o raciocínio. Aí depois veio 300, que é a quantidade de litros, você falou, né? Da residência de luxo, e o L depois. O L significa qual? Tá, eu ainda não estou entendendo. O que tem o L? L é Não, o L litros. é a parte O L é litro, a parte César. da informação de litro, no caso, que tá falando, né? Entendi. Sim, Tá tanto chegando no final. aqui é o consumo diário de água, né? Nós vimos desde os primeiros exercícios que nós estamos trabalhando, né? Que são a gente acha em litros, né? E a gente até viu lá que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E é dessa forma aí até que nós calculamos aí alguns reservatórios de água, tá? Então, esse consumo diário, né, por estar falando de água, é um consumo diário em litros, tá? Aí a gente pode transformar aí para metros cúbicos para poder dimensionar um reservatório que tenha essa capacidade aí de 3 metros cúbicos. Vamos até aproveitar, fazer um exercício aqui tranquilo, vai? Eu falo para vocês aí, desse reservatório de 3 metros cúbicos, qual seria, me faça um reservatório retangular para poder atender esse exercício dessa residência que foi posto nessa casa aqui. Como você faria? Vou dar uns 5 minutos aí para vocês pensarem. E aí a gente faz junto.
Bom, vamos lá então, né, pessoal? Aqui eu perguntei para vocês e vejam que aqui não tem uma resposta certa, não tem uma resposta errada. Vai de acordo com o que você deseja aí para o seu projeto. Claro, se você faz algum cálculo de forma errônea, aí sim, né? Nós estamos falando aí de um volume de 3 metros cúbicos. E aí eu preciso dimensionar isso, né? Claro, faltam informações, por exemplo, qual a laje dessa residência, enfim, diversas informações, né? Como não foi dado esse tipo de informação, a gente pode tentar fazer algo aí que seja o mais compacto possível, né? Não foi informado se essa laje vai embaixo de um telhado, enfim, foi só mesmo para nós treinarmos aqui e linkarmos essa nossa aula de hoje com as aulas lá de cálculo de volume, né, dos reservatórios d'água. Bom, então digamos que eu tenho uma base, né, eu só pedi uma base retangular, né, então eu tenho uma base aí de 1,4 vezes 1,6. Esse é o meu projeto, tá? O de vocês podia ser diferente, não tem problema, tá? Então aí se eu faço esse cálculo aí, né, de 1,4 vezes 1,6, deixa eu pegar aqui minha calculadora, 1,4 com 1,6 é 2,24 metros quadrados, tá? E aí, o que é o volume, né? O volume sempre é a multiplicação de 3 dimensões, né? Então, eu já fiz duas dimensões, que é 1,4 vezes 1,6. Isso é a área, né? Então, a área vezes a altura, né? A altura aí que ainda fica faltando, já que eu defini como base essa área aí que foi colocada. Então, só substituindo os valores, né? Então, o volume eu já tenho que é 3, né? 3 metros cúbicos, igual a área, que foi essa área achada aí anteriormente, 2,24, vezes a informação que fica faltando aí, que é o H, né? Então, eu isolo o H, né? Ele está multiplicando. O 24 passa para o outro lado dividindo, né? Então, vai ser 3 dividido por 2,24. E isso, nesse meu projeto, de vocês pode ser diferente, não tem maiores problemas. Eu quis só deixar algo aqui mais ou menos com as mesmas dimensões. Ele dá 1,33, uns quebrados, alguma coisa aqui. E aí, então, eu vou deixar aqui aproximadamente como 1,35, que fica mais fácil para o carpinteiro que for fazer a forma, para o pedreiro que for levantar a parede, ele colocar aí a altura desse meu reservatório de 1,35. Ou seja, eu coloquei dimensões similares para atender esse reservatório aí que necessita de 3 metros cúbicos de água. Então ele tem aí uma base de 1,4 por 1,6 e aí a nossa altura aí de 1,35. Claro, foi só um exercício para aquecermos aqui, vocês poderiam ter feito aí de uma outra forma, não tem maiores problemas, é apenas mesmo para vocês linkarem aí essa nossa aula de hoje aí do consumo diário com essa parte aí de colocação aí dos volumes, do tamanho, né, dos reservatórios aí das nossas residências. Alguma colocação que vocês queiram fazer? Bom, se não há colocações, eu os aguardo aí na sexta-feira. Sexta-feira... Professor, aqui no exercício 3 aqui do hospital,
Tá. O leito é quantas pessoas? É uma pessoa ou duas pessoas? É uma pessoa. Na verdade, quando a gente fala leito, é a cama, né? É a maca. Certo. Eu entendi a colocação que você fez, né? De modo geral, os hospitais eles falam enfermaria, que é aquele quarto com 2 pessoas no mínimo, né? E apartamento quando tem uma pessoa. Agora, quando a gente fala leito hospitalar, é uma pessoa. É a maca, seria. Ah, tá ok. Tá bom? Bom, na sexta-feira eu vou priorizar a nossa parte de projetos, tá? Que eu acho que deu aí um rebuliço aí maior aí nas dúvidas aí que surgiram para vocês. Mas na sexta-feira também a gente faz uma introdução aí, uma primeira parte aí, corrigindo esses exercícios de hidráulica, tá? E aí a gente já entra com essa parte aí nossa dos projetos, tá? Lembrem-se que sexta-feira eu preciso definido se vocês vão fazer individual ou em dupla e o tema do que vocês vão falar, tá? Então aí na sexta-feira a nossa aula vai girar em torno disso, ok? Professor, Sim? uma dúvida aqui também. Já na segunda-feira é aula presencial, né? Não sei, quem informou isso aí? O estado, o governador já voltou às aulas normal, já, Ah, a não, partir mas veja só. particular. Nós não podemos colocar as nossas aulas junto às aulas do Estado, elas são diferentes, tá? Não, o estado já vai voltar. Vai voltar. Deixa eu ver aqui no calendário. Vai voltar dia 1º. Já a escola particular já voltou já segunda-feira agora, dia 25. Sim, exato, mas essas aulas, elas elas são voltadas para o ensino fundamental e médio, né? Nós, aí, como os primeiros recados que foram enviados lá pela diretoria, se optou por esse semestre ele finalizar ainda assim desse modo à distância, e a única aula que nós temos presencial agendada, ela é no final de fevereiro e eu ainda vou informar ela com antecedência para vocês, mas por enquanto se mantém da mesma forma que estamos trabalhando, até o final de fevereiro. Tá ok. Aí depois, no próximo semestre, aguardemos aí as novas orientações aí, não só da direção, mas dos órgãos aí competentes aí do ensino técnico, né? Há uma diferenciação, esse calendário que tem aí, ele é voltado para ensino médio e ensino fundamental, tem aquela questão de 30% das salas, 30% dos alunos, enfim, é uma realidade que não é a nossa realidade. A nossa realidade é um pouco diferente por causa de ser um ensino técnico. Entendi. Professor, e saiu uma nota que eu vi também que não é obrigatório voltar, tá? Tipo assim, se a pessoa ela tem doença autoimune, se a pessoa ela é do grau de risco, ela pode optar por tentar fazer essas aulas online junto à escola. São várias informações mesmo discordantes, né? Na realidade, parece que tem também uma informação aí que para todo esse ano ainda é possível as escolas optarem pelo ensino à distância. Uma palavra que está se usando muito é a questão de ensino híbrido, tá? Isso daí vale para todas as esferas de ensino. E aí é um achismo meu, né? Eu acho que vamos entrar nessa linha aí. Eu não estou falando vamos entrar Data Brasil. Eu estou falando vamos entrar todo e qualquer tipo de ensino. Nisso aí que é tido como ensino híbrido, né? Que é algo presencial, algo à distância. E, enfim, com essas curvas aí de contágio aumentando muito, sem ainda uma boa parcela da população vacinada, eu acho que
aí também é uma opinião particular minha, eu também acho complexo aí essa discussão aí de retorno aí do que tínhamos antes da pandemia. Eu acho um pouco complexo e um pouco também precipitado, mas é uma opinião minha, né? Professor, e assim, eu tive, né? Eu acabei pegando o vírus, eu fiquei muito ruim mesmo. Então, assim, eu acho o risco absurdo mesmo, né? É lógico que o nosso curso é presencial tudo, mas pela situação que o país vive, que o mundo vive, eu acho que a escola teria que, né, rever, né, e optar pela a melhor opção para todos, que o que vale é a segurança e a saúde de todos, né, professor? Sim, claro. Lembrando, né, essas decisões elas não são da escola propriamente dito, né? A escola ela segue uma sucessão aí de diretrizes que são colocadas e uma quantidade aí de escolas acabam seguindo essa mesma colocação aí, essa mesma diretriz imposta. Pelo que eu vejo, pelo que eu participo aí, eu acredito que tão já não volte presencial, assim, quando a gente fala presencial, parece que é como era um pré-pandemia, então isso que assusta um pouco, né? Eu acho que essa realidade do que era pré-pandemia, tão já não teremos. Eu tenho muitos amigos que estudam, que lecionam em todas as esferas aí do ensino, qualquer ensino que vocês imaginarem, ou que lecionam, e o que eu observo por aí é que não tem nada assim voltando do que era aí pré-pandêmico, né? Então, as coisas aí elas estão sendo. Existe aí muitas informações, elas são às vezes até um pouco discordantes, mas o que, voltando na nossa realidade da nossa escola, o que temos aí a princípio é essa conclusão desse semestre vai ser exatamente dessa forma que estamos fazendo aqui, da forma remota, e tem planejado uma aula presencial que também já falei no primeiro dia de aula aqui para vocês que cada dia a sua agonia, né? Estamos hoje aqui em 26 de janeiro. Essa aula está planejada lá para a semana do dia 20 e poucos de fevereiro. E vamos ver como que vai funcionar aí o andar aí da carruagem lá, se terá, se será, como será, se será eu dando aula, enfim, existem vários pormenores aí que devem ser colocados aí nessa equação aí que não é tão simples de se chegar a um resultado. A única certeza é que o semestre de vocês aí conclui-se no dia 26 de fevereiro e as aulas sendo trabalhadas dessa forma aqui que estamos colocando. E existe essa aula planejada aí para ser presencial, mas algo assim que também a confirmação também é apenas lá quando estivermos mais próximos lá do final de fevereiro. Bom, então, como falei para vocês, aguardo aí vocês na sexta, tá? Essa aula de hoje nossa, consegui gravar ela, tá aqui. Deixa eu fechar o vídeo aqui.